né, gostaria de cumprimentar todos vocês que tiveram um recesso, né, que com certeza deu para recuperar um pouco das energias. E é interessante até para que a gente inicie um ano, né, bem tranquilo, mas com muito trabalho, certo? Então, primeiro, né, desejar a vocês, né, um bom retorno, né, e também um feliz 2013. Vocês estão recebendo hoje o material que vai ser, né, que deverá ser utilizado na formação que vai acontecer do dia 17 até o dia 23. Esse material ele é composto, né, por pauta detalhada e por apresentações. Algumas dessas apresentações estão no formato de vídeo, outras estão no formato de PowerPoint. É importante que primeiro vocês observem, né, toda a organização desse material. Só para ficar um pouco mais, né, tranquilo para vocês, como que a nossa formação ela tá organizada. Ela está organizada em 4 períodos. Em algumas subsecretarias, na maioria, esses períodos eles serão trabalhados, a formação ela será trabalhada em 2 dias. Mas há subsecretarias, por questão de logística, que essa formação será trabalhada em 4 dias, só que meio período cada dia, certo? Então, por isso, né, para a gente não estar chamando nem de dias, né? Então, para não ter essa confusão, cada período de 4 horas nós vamos estar, né, correspondendo ao nome mesmo de período. O primeiro período, ele o que é que tem no material do primeiro período? Ele é um tempo, né, de 4 horas destinado ao currículo. Nesse, nós teremos apresentações que foram produzidas pela Gerência de Formação Central, a antiga Gerência de Desenvolvimento Curricular, apresentações que têm vídeos, né, que trabalham com a questão do currículo, certo? Então nós temos 5 apresentações que irão acontecer em momentos, né, no mesmo momento, mas em turmas diferentes, uma vez que os professores serão distribuídos por área: ciência da natureza, né, linguagens e códigos, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e também professor de 1º ao 5º ano. Então nós temos 5 vídeos, certo, que são específicos para essa apresentação do primeiro período, né, que são, né, as 4 primeiras horas da formação. Antes dessas apresentações do currículo específico de cada área e também da modalidade de 1º ao 5º ano, nós teremos também uma fala geral para explicar o procedimento, como é que foi construído esse currículo de referência, onde a professora Valéria, né, da Gerência de Formação Central, vai estar organizando isso. Passando para o segundo período da formação, ou seja, as outras 4 horas, a pauta vai ser destinada a quê? Planejamento. Então, a pauta de planejamento, né, que foi construída pela Gerência de Tutoria Pedagógica, ela vai ser utilizada no segundo período da formação, ou seja, nas próximas, né, no próximo momento. O segundo período da formação, ele é organizado em duas pautas distintas. A primeira pauta, de 3 horas, ela é organizada, ela é destinada para o trabalho de uma oficina sobre planejamento. E a outra, 1 hora, né, a 1 hora restante, ela é uma pauta específica para o início, introdução à oficina de elaboração de aula, que é o foco principal da nossa formação. Então, o primeiro dia é uma visão geral sobre o currículo referência, né, da rede estadual em cada área do conhecimento, certo? Aqui também de 1º ao 5º ano. O segundo momento, né, já é uma oficina sobre planejamento, né, dando esse planejamento, né, tendo como referência o nosso currículo também. E a 1 hora restante dessa formação já o início e introdução para a oficina de elaboração de aulas. Já no terceiro, né, no terceiro momento da formação, no terceiro período da formação, que em muitas subsecretarias vai acontecer no segundo dia, ela já tem uma pauta destinada totalmente para elaboração, a oficina de elaboração de aulas. Então, a oficina de elaboração de aulas, ela começou 1 hora no período anterior, às 4 horas desse período, e ela vai se prolongar para 2 horas do próximo período de formação, certo? O próximo período de formação, como eu acabei de expor, ele começa às 2 horas iniciais dele, né, a metade desse período para elaboração de aulas, para término e finalização da oficina de elaboração de aulas, e as outras 2 horas restantes para a oficina de estratégias de ensino, certo? Estratégia de ensino e estratégia de aprendizagem. Então, é nesse momento que vai ser interessante também a participação dos professores referências para troca de experiência.
que são aqueles professores que a gente solicitou na formação anterior, que vocês fizessem um mapeamento para eles apresentarem práticas exitosas em cada área do conhecimento. Então, de forma geral, um resumo geral, nossa formação, ela perpassa primeiro currículo, depois planejamento, elaboração de aulas e, por último, estratégia de ensino. Então, é muito importante que vocês tenham em mente toda essa cadeia geral, né, e deixe isso claro, principalmente para os professores mediadores, né, para perceber que existe uma lógica. Currículo referência, planejamento, elaboração de aulas e depois estratégia de ensino. Para essa realização dessa formação ela acontecer com tranquilidade, que a gente tenha sucesso em relação a ela, é muito importante que o polo da escola de formação, juntamente com o núcleo, núcleo pedagógico da subsecretaria, tenha muito claro como é que vai acontecer essa formação. E também pense nos mínimos detalhes da logística dessa formação, uma vez que é uma formação que envolve boa parte, não a totalidade dos professores da rede. Então é bem interessante que tenha muito claro, por exemplo, todos os professores foram avisados, já foram informados que o dia 17 ou o dia de retorno é no polo de formação, que pode ser o polo da escola de formação, que em alguns lugares é a própria sede da subsecretaria, em outros lugares são escolas, que foram distribuídas e organizadas. Só que quando esse profissional chega nessa escola, é bem interessante que a subsecretária, que vocês organizem de forma bem tranquila, o local, qual é a sala que esse professor vai estar. Então é interessante que vocês tenham disponível qual é a sala que ele vai estar, já coloque essa informação, uma sugestão, coloque essa informação por área, lá no muro de entrada, se possível, faça também um mural que seja visível, após algum momento de entrada, até para você não ter concentração de pessoas em determinado lugar e também não ter uma aparente desorganização. Então é muito importante que o professor, ao chegar no polo da escola de formação, ele já tenha todas as informações necessárias para ele dirigir para o local da formação, certo? Para que não tenha problemas nisso. Outra situação que a gente orienta é que a subsecretaria, junto com o polo da escola de formação, organize pessoas para apoiar na logística de cada polo, certo? Com a lista de, por exemplo, a lista de frequência, e com informações, uma pessoa que vai ser ponto de apoio para informações. Inclusive que essa pessoa possa estar identificada, seja em alguns lugares fazem camiseta ou como se diz, com um crachá. Então isso fica muito a cargo e organização de cada local e cada possibilidade que você tenha também. Então se atente principalmente nesse momento a essa questão da logística. Muitas vezes nós podemos ter uma formação excelente, de ótima qualidade, mas se a gente se desorganiza enquanto logística, a gente pode ter alguns problemas que eu acho que isso não é interessante nem para nenhum de nós. Outro ponto de suma importância é a atenção que vocês precisam ter pessoalmente. Nesse momento, não designem outras pessoas para tal situação, que é a formação dos mediadores. É muito importante que você, diretor de núcleo, você, diretor do polo da escola de formação, façam pessoalmente, e se possível juntos, a formação dos mediadores, certo? A pauta que vocês estão recebendo já é uma pauta que vocês já participaram na elaboração delas. Essa pauta é a pauta que deve ser utilizada pela rede estadual de educação. Então, não concentre esforço em alterar pauta, e sim, nesse momento, de fazer uma formação específica para esses mediadores, aprimorando, buscando até mais materiais, mais material de suporte, uma formação, até para receber esses professores lá dentro, no momento de formação. Mas concentre os esforços nesse sentido de fazer uma formação dos mediadores que deixem esses profissionais com tranquilidade, certo? Para conduzir a pauta no dia da formação. Outra situação também, observar em relação à questão da aparelhagem, como todas essas oficinas, boa parte das oficinas, elas prevêem utilização de vídeos. É interessante não, toda sala de formação, como informado anteriormente, ela precisa ter um data show, ela precisa ter um local que tenha condição de ter uma visualização, certo? Também, uma parede mais clara, uma tela de exposição também, e também um aparelho de som.
né, alguma coisa que, porque só o som de um computador, que seja um notebook ou outro, ele não é suficiente para um grupo de uma sala de 30 pessoas ter, né, esse acesso tranquilo. Então, né, outro ponto importante, atenção à questão logística. Outra situação também, reforçar a necessidade de você, diretor de núcleo, diretor do polo da escola de formação, se envolver diretamente na formação desses mediadores. Uma sugestão é sempre pautar, sempre retornar para todos a pauta como um todo. Quando você tem ideia de todo o processo, trabalhar a parte fica mais tranquilo, a pessoa sente-se mais segura.